Mas agora a gente vai para nossa pauta. Vamos cuidar da pele? Pele oleosa dá um trabalho, né? A gente tem ali um desconforto muitas vezes. E a gente sabe que quando aumenta a temperatura, principalmente com o verão, como está, quem tem a pele oleosa, pele mista, ela pode aumentar a sua oleosidade. Então convidamos a doutora Carla Bortolotto mais uma vez. Bem-vinda, musa! Sempre um prazer. Obrigada. Ai, que linda que ela está. O ano, meu Deus do céu, muita elegância. Você bonita. Então, não, a doutora pensa em tudo. Você pensa em tudo mesmo. E olha, esse tema a gente escolheu porque, de fato, quando a gente fala dessa questão da relação da pele oleosa no verão, a gente está falando de várias idades diferentes também. A gente fala das adolescentes, né? E já da mulher adulta, que também pode aumentar essa oleosidade. E é muito importante esse tema, como você comentou no início, em que a gente, da pele brasileira, a gente tem muito mais propensão a ter uma hipertrofia da glândula sebácea. Então, a nossa pele ela é diferente dos países europeus e até principalmente Estados Unidos, onde a gente tem uma temperatura mais amena. Então, os países tropicais, eles favorecem o aumento também do bichinho que é comum na nossa pele, que é o Corynebacterium acne, que contamina uma glândula sebácea e desenvolve a acne. Mas vamos falar um pouco antes, né? Sim, por que isso acontece, né, com o aumento da temperatura? A hipertrofia da glândula sebácea leva a um quadro de oleosidade. Temperaturas elevadas, sol direto no rosto, o calor quando você entra no carro, tá aquele abafado. Em alguns ambientes, quente, frio, faz com que você tenha uma proliferação dessa produção de sebo pela glândula sebácea. E isso a gente tem, como a Carol disse, no inverno, no verão e também no inverno, com a temperatura quente da água do banheiro durante o banho. Entendi. É claro que é em menos proporção, mas imagina, no inverno a gente também sente frio e toma banho de água quente. Sim. Piora muito o quê? O couro cabeludo, a oleosidade, por causa da temperatura elevada. Então, a gente tem esses extremos de temperatura no verão exacerbada, a radiação ultravioleta que leva ao aumento da hipertrofia da glândula sebácea e o tempo quente também. Então, a maioria, vamos falar das mulheres, os homens também vão sofrer, porque, né, com o aumento aí também da oleosidade, mas a maioria das mulheres vai perceber essa mudança nesse período, porque a pele da brasileira, ela tende a ser mista a oleosa. Exatamente, né, exatamente. Antes da gente entrar no nosso cuidado, né, na abertura, quem estava aí na abertura viu, a gente tem coisas para serem feitas em consultório, mas a base, o que eu achei muito legal que a doutora vai ensinar hoje, está em casa, do jeito que a gente faz todos os dias, né, com a nossa disciplina e com produtos simples. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. Quando a gente fala que a pele da brasileira é diferente, também pela questão climática e tal, hoje a gente tem inúmeros produtos que também vêm de fora. Como é que a gente equilibra isso, né? Porque é muito comum ouvir, não, então um produto que um produto francês, ele vai se adequar à pele de quem está lá, não aqui. Verdade. No passado, a gente tinha uma dificuldade na escolha dos produtos para cuidar de uma pele oleosa. Era muito difícil a gente conseguir chegar em um produto adequado, que não piorava a oleosidade e que ficava com um toque elegante no rosto, sem aquela sensação de melecado. E isso, com o tempo, a gente também conseguiu, na indústria europeia e outros países, a opção desse cosmético e desse produto para uma pele mais mista a oleosa. Mas é claro que o Brasil, ele ganha no decorrer de procura de ativos para isso e de veículos que a gente consegue. Então, eu sempre ouvi falar de pacientes minhas, falar, eu não vou passar hidratante no meu rosto porque a minha pele é muito oleosa. E isso é um mito. Por quê? Porque a pele oleosa não é sinônimo de uma pele hidratada. Então, ela é necessário uma boa hidratação. Que no passado a gente não tinha hidratantes em forma de gel, de sérum, de loção. A gente não tinha essa capacidade de passar um produto no rosto, sentir hidratado e ter o efeito benéfico disso. Entendi. Então, o passo a passo do cuidado da pele vai fazer com que a nossa glândula sebácea seja inteligente e mostre assim, eu não preciso
exacerbar na produção de gordura, porque ela está controlando a oleosidade dela, ela está hidratando, ela está higienizando adequadamente a pele, o que também vira um mito. Lavar a pele várias vezes ao dia melhora a oleosidade? Não melhora a oleosidade. Pelo contrário, piora. Você está tirando a proteção da pele, você está tirando esse manto de hidrolipídico da pele e ela vai fazer o quê? Efeito rebote. Exatamente. E aumenta a produção. E aumenta a pele, aumenta a oleosidade. Vamos então numa sequência importante. A gente começa por aqui, certo, doutora? Limpeza. Como é que a gente escolhe então produtos e faz a higienização? Aqui a gente tem o essencial. Então eu acho que, ainda mais a pessoa que não tem o cuidado, e eu acho que você tocou em um assunto importante, homens. Homens sofrem muito de oleosidade. Eles se incomodam com o final do dia, região da testa, região do centro, com essa oleosidade. Se ele partir para o tratamento básico, aí ó, falaram de homens, deu até uma musiquinha. Eles aparecem, Então a gente teria o essencial, como eu disse, higienizar bem a pele, fazer uma excelente hidratação da pele, usar ativos, isso a gente opta como os ativos mais no período da noite, eu vou explicar o porquê. Além disso, o protetor solar. Porque eu estou fazendo o efeito de proteger a absorção dessa radiação para piorar a oleosidade. Então, além da proteção, que a gente sabe que é importante por outros motivos, nesse caso também é um bloqueio para diminuir essa temperatura. Exatamente. Eu diminuo a absorção da radiação ultravioleta do tipo A e do tipo B, fazendo com que eu tenha menos dano para minha pele. Entendi. Então, vamos lavar a face 2 vezes ao dia. Vamos fazer uma hidratação 2 vezes ao dia. Higienizou, hidratou. Higienizou, hidratou. Isso é essencial. E é sabonete? Um sabonete suave. Quando a pessoa tem um quadro de acne, que daí é um quadro inflamatório, uma doença crônica, com orientação médica, a gente pode optar por um ácido salicílico, alguns ativos. Mas, Carol, sabonete, você passa na pele, ele fica em curto contato, né? Então a gente não tem que pensar em 1000 ativos para um sabonete. Eu tenho que pensar que ele está higienizando para diminuir o oxidante da minha pele, tirar o protetor, tirar a sujidade, a poluição do nosso dia a dia, a nossa maquiagem, para que eu tenha uma pele que absorva melhor o hidratante e o ativo que eu vou passar. Perfeito. E tem até alguns que vêm com aquelas escovinhas para passar. É legal, doutora? Ou remove demais essa Existem proteção? algumas escovinhas à base de ultrassom que a gente utiliza e ela não causa uma agressão para a pele. Então você aplica de maneira uniforme no rosto, ele facilita a remoção das sujidades, higieniza bem. Porém, se você fizer um efeito abrasivo na pele, você volta àquele estágio de causar o rebote, porque a pele vai sentir. Entendi. É igual a esfoliação. A esfoliação, ela é boa para a pele? Como uma escovinha elétrica, como essa escova à base de ultrassom, ela pode ser feita, mas é essencial que eu faça a hidratação na sequência. E aí, para escolher esse hidratante, acaba sendo individual, no entanto, o importante é o veículo. O importante é o veículo. Então, se eu não passei na minha dermato e preciso o hidratante para o verão, procura na farmácia ativos que tem um veículo em forma de gel, sérum, água celular, um tônico que tem também, às vezes, um efeito de hidratação, mas porém sem álcool. E esse tônico, a gente não põe ele na nossa rotina essencial, porque é muito passo a passo, a gente acaba vendo que o paciente não adere. Então, como ele não é essencial, eu só o acrescento quando o paciente me pede. Entendi. Porque muita gente já não faz o passo 1, passo 2. Então, não pode, hein, gente? Vamos fazer o seguinte, antes da gente passar para essa questão aqui, que aqui tem alguns ativos importantes e algumas coisas que podem ser feitas também para ajudar e também em consultório. A gente vai falar um pouquinho de alimentação, porque a alimentação também pode interferir, né, nessa questão da oleosidade da pele. Então, a gente foi conversar com a nutricionista Andréa Ferrara. Vamos ouvir o que ela disse.
nome é Andréa Ferrara, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar sobre os alimentos prejudiciais à pele, provocando um aumento na oleosidade. Importante lembrar que uma pele equilibrada em oleosidade deve ter uma adequada hidratação, ou seja, uma ingestão diária de água adequada. Além disso, o intestino deve funcionar regularmente, produzindo uma microbiota saudável. Os alimentos que aumentam essa produção da oleosidade são principalmente aqueles que estimulam de forma excessiva a insulina, como açúcar simples, doces e principalmente aqueles produtos ultraprocessados, em que além dessa adição de açúcar, também possuem adição de sal, gorduras que não são saudáveis e outros aditivos. Além disso, outros alimentos que podem estimular de forma excessiva a insulina, nós encontramos os leites e derivados, principalmente o leite desnatado, então muita atenção. O chocolate ao leite, ele possui uma quantidade alta de açúcar, então diferente do chocolate 70%, 80% cacau, em que esse açúcar é reduzido. E lógico, aqueles alimentos ricos em gordura, frituras, com certeza vão aumentar a oleosidade da pele. Além disso, o sal, excesso de consumo de sal e excesso de consumo de álcool também podem desidratar a pele e com isso acontecer um aumento de sebo compensatório, aumentando aí a oleosidade. Então, acho que resumindo, uma dieta importante, rica em fibras, vegetais diversos, frutas, equilibrada nutricionalmente, uma ingestão de água equilibrada, podem oferecer uma pele viscosa, hidratada e, além disso, suavizar linhas de expressão. Tá aí dicas valiosas, né? Alimentação, gente, também eu comentei aqui do que é a base, que é o que a gente faz em casa, e claro que a alimentação entra nessa base. Então, vou agradecer a doutora Andréa, você vai lá no Instagram, é @Andréa_Ferrara_ nutricionista. @Andréa_Ferrara_ nutricionista. Obrigada, viu, Andréa? Sempre um prazer. Mas agora, voltando para a nossa rotina do skincare, ainda, claro, pensamos na questão alimentar, isso pode ter um efeito também. E em férias, né? Porque esse verão e essa temperatura alta vem também num momento que é férias. Então, às vezes, as pessoas descuidam deste cuidado e descuidam um pouquinho da alimentação. Entra tudo no pacote, né, doutora? Sim. Vamos falar, então, dos ativos que você disse que ia explicar, porque que tem os ativos bem específicos. Hoje a gente tem vários ativos que podem ser feitos de forma tópica, ou seja, aplicando através também de sérum, através de loção ou gel, que vai diminuir a produção dessa glândula sebácea. Tá. E também vai diminuir a produção e a permanência desse bichinho que é o Corynebacterium acne. No couro cabeludo, a gente tem ativos também, que são antifúngicos, que diminuem daí um fungo, que é a Malacésia furfur, que desencadeia a dermatite seborreica. Então, quando aplicado uma vez ao dia à noite, esses ativos, eles têm uma capacidade de serem fotossensíveis. Tá. Então, se eu aplico a maioria deles de manhã, eu posso perder a ação dele e ele deixa de se tornar efetivo. Tá. Então, por isso que a gente aplica ele de noite, lembra? Higienizar a pele, hidratar e o ativo na sequência. Então, o ácido retinóico, um ácido glicólico, o ácido azelaico, ele pode ser usado, por exemplo, azelaico de manhã. Fecha os poros, dá aquele efeito glow na pele. Porém, esse não tem o efeito fotossensível e também vai te dar esse benefício. E aí, tem um período para utilizar esses ácidos que deve ser respeitado, assim, ou até dia sim, dia não? Como é que é essa frequência? Depende muito da tolerância de cada pele. Então, uma pele oleosa não quer dizer que ela é uma pele super, hiper tolerável, mas ela é uma pele que aguenta mais ativos em uma concentração maior. Tem aquela situação de falar, minha pele acostumou com o ativo porque no início descamava, agora não descama mais. Isso é mentira. A pele não acostuma com o ativo. Quando esse ativo causa essa descamação, significa que ele está desenvolvendo uma irritação.
Aí você pode intercalar os dias. Entendi. E depois que parou de causar essa irritação, você volta a usá-lo normalmente todas as noites. Então, algumas descamações são pela agressão e não super bem-vindas, como todo mundo acha, né? Exato. Entendi. Vou colocar a perguntinha do público e já a gente vem para essa parte também, que é bem interessante. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Polly, um beijo. É verdade que a pedra Umi líquida ajuda a fechar os poros? É seguro usar? A pedra Umi eu não indico. Eu acho que tem que tomar cuidado pela agressividade em que vai causar na pele. E a gente pode causar o quê? O rebote, a piora. Então é importante também a gente pensar no que a gente contraindica. Igual agora no verão, que a gente tá no sol. Eu tenho pacientes que falam, quando eu tomo sol, eu sinto a pele mais sequinha. Eu falo, não, o que acontece? Ele dá essa falsa impressão e depois de uns 2 dias, 3 dias, você vem com uma erupção acneiforme. Então a gente tem que prestar muito atenção nesse efeito bom para a pele. Então, nesse caso, é contraindicada. Doutora, você trouxe também algo que pode ser oral, tem essa máscara de LED que é fantástica, que legal. Isso aqui dá um efeito bacana, né? Muito bacana. Ela tem 3 lâmpadas, é um efeito de luz de emissão de iodo, é um LED. Essa é para uso domiciliar. A gente tem também na clínica máquinas de LED com concentrações maiores de lâmpada. E ela tem o efeito anti-inflamatório dessa glândula sebácea para acne. Ela tem também o efeito, no caso que eu mostrei, essa lâmpada azul, que vai diminuir a hipertrofia da glândula sebácea. Então, usar uma vez ao dia, durante 15 minutos, que é o processo e o programa dela, você, ao longo do uso contínuo, você vai diminuir a sua oleosidade. Olha, bacana. Então, ele é um auxiliar no tratamento dos pacientes que têm essa queixa de oleosidade aumentada para ser feito em casa. Além disso, a gente tem a consagrada isotretinoína, que hoje nós temos, além do tratamento indicado para acne, em grau moderado a grave, a gente indica também como efeito de rejuvenescimento e melhora da qualidade da pele, da oleosidade, assim, é o efeito Oscar da pele. Sabe o filtro do Instagram? É a nossa isotretinoína. Mas ela tem algumas questões, né? Exatamente. A dose é bem diferente da dose usada para quem tem uma acne, grau moderado a grave. Seria 1 a 2 cápsulas por semana, com controle médico, com acompanhamento dermatológico e com várias contraindicações. Então, não pode nesse ingerir caso, álcool, né? Sem associar ao álcool, bebidas alcoólicas, atividades físicas extremas e totalmente proibido para mulheres no período hormonal ativo sem a contracepção. Tá certo. Não pode engravidar fazendo uso. Tem mais perguntinha antes da próxima dica. Pauta completa, hein, gente? Musa, vou falar pra vocês. Um beijo. Água micelar ou soro fisiológico podem ser borrifados na pele oleosa nesse calor? Excelente pergunta. A água micelar, ela é ótima porque ela vai ajudar a melhorar o pH da pele, diminuindo a produção dos bichinhos. E também faz o efeito demaquilante. Então, como ela tem alguns minerais, também ajuda na hidratação. Porém, o soro fisiológico, o que ele é? NaCl. Ele é sal. Se eu aplico ele em grande quantidade na pele, ele pode fazer um ressecamento. Então, evite soro fisiológico na pele, evite soro fisiológico no rosto, até para cicatrização de ferida. Às vezes as pessoas passam soro fisiológico diariamente, resseca. Então, tomar um pouquinho de cuidado. É o inverso. Tem mais perguntinha na tela? Obrigada, Ju, um beijo. Estou na menopausa e repondo a testosterona. Minha pele do rosto ficou mais oleosa e com acne. O que fazer para amenizar esses probleminhas? Conserta uma coisa, atrapalha a outra, né, doutora? Essa, Juliane, é uma queixa muito frequente, ainda mais em mulheres que estão na menopausa ou mulheres que não estão na menopausa fazendo a reposição hormonal. Então, quando eu tenho esse aumento hormonal, essa testosterona, eu vou ter um hiperandrogenismo, aumento do hormônio masculino. E os principais efeitos colaterais são pele oleosa, queda de cabelo, acne, aumento de pelo no corpo. Tem esse efeito colateral. Se for sistêmica ainda, através de implantes hormonais ou através de medicações orais, esse efeito é muito mais intenso. Então, aí a gente teria que fazer escolhas. É muito difícil. E aí, não deixar de fazer a rotininha linda. Exatamente. Aqui, né? O mínimo, né? Aí, com muito mais cuidado.
Para fechar, uma última Seringa? aqui. O que é seringa para acne? Pois é. Para oleosidade? É não faço usada. ideia. A toxina, ela é usada, como a gente chama de uma mesoditoxina, né? Tá. Que a gente aplica na região aonde tem mais poros, na região da testa, que é a aplicação padrão, e a gente diminui os poros e também diminui a oleosidade. Que legal, então também doutora. pode ser feito. Também pode ser feita. Maravilhosa, como sempre, doutora Carla Bortolotto, dermatologista, sempre com a gente. Te agradeço mais uma Obrigada, vez. É um amiga. prazer sempre tê-la conosco. Muito obrigada. Encontrem lá nas redes sociais, porque realmente é um trabalho impecável. É referência na área e em tudo, né? Eu falo mesmo, eu falo. Aqui a gente tá ao vivo, mas elegante, a gente tem que Vim de falar, rosa não é verdade? por você. Não, mas ficou linda, maravilhosa. Obrigada, Beijo. amor. Até a próxima. Beijo. Obrigada.